A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para estudarmos o resumo da lição de número 1 do nosso novo trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2022, que tem como tema a supremacia das Escrituras. É um tema muito sugestivo, muito importante, porque nós vivemos tempos em que nós precisamos voltar, as pessoas, nós todos precisamos voltar a valorizar a Bíblia da melhor forma possível. Então, quando fala de supremacia das Escrituras, fala da sua autoridade suprema como regra de fé e prática. A nossa primeira lição fala sobre a autoridade da Bíblia e o nosso texto áureo está em Salmos 119 e no verso 1. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A nossa verdade prática, a Bíblia é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Então, nesse trimestre, estaremos estudando bibliologia. É uma área da teologia que se estuda o livro sagrado propriamente dito. Estudamos a sua autoridade, estudamos as evidências com respeito à autenticidade da Bíblia e coisas semelhantes, né? A nossa leitura bíblica em classe está em Salmos 119, do verso 1 ao verso 8. Nós não vamos ler para nós estarmos aqui entrando diretamente na nossa lição, você pode ler aí na sua Bíblia. Então, ler e entender as Escrituras é sempre um desafio. Por quê? Por causa do distanciamento cultural linguístico. Isso a gente precisa entender. Que a Bíblia ela foi escrita por 40 escritores. E apesar de ter 40 escritores diferentes em épocas diferentes, e também por pessoas totalmente diferentes umas das outras, com diferenças sociais e também diferenças de conhecimento, né? Nós temos aqui desde cientistas como Moisés, que foi instruído em todo o conhecimento, toda a ciência do Egito. Nós também vamos ver homens simples, profetas que eram cuidadores de gados, né? Que também foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia Sagrada. Então existe culturas diferentes, esse distanciamento do tempo, né? E também a dificuldade linguística. A língua que nós falamos não é a mesma língua em que a Bíblia foi escrita. Vamos colocar os pormenores de acordo com o que nós vamos estudando durante o trimestre. Vamos falar sobre as línguas originais das Escrituras, como que ela foi escrita. Mas hoje não vamos falar apenas da autoridade da Bíblia. Teremos tempo para resolver essas outras questões, outras dúvidas que nós temos com relação à Bíblia Sagrada. Mas por hora precisamos entender que precisamos vencer então essa barreira cultural. Todas as vezes que lemos, não só a Bíblia, qualquer livro que nós lemos, ele foi lido dentro de um contexto, dentro de um tempo, dentro de um espaço de tempo. Então ele está inserido dentro daquela cultura. Para nós entendermos o que a Bíblia está dizendo, precisamos vencer essa barreira cultural e também a barreira linguística. Vamos aqui para o primeiro tópico da nossa lição, a origem da Bíblia e a revelação divina. Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai dizer que a Bíblia não é humana, a Bíblia não é da vontade humana, não foi produzida por vontade humana, apesar de ser produzido por homens. Muitas pessoas dizem, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia é um livro escrito por homens. Corretamente. A Bíblia não foi escrita por Deus.
Deus não veio e escreveu a Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens. Porém, existe uma autoria que não é autoria humana, é autoria divina. Nós vamos olhar aqui o que diz o apóstolo Pedro, né, na sua segunda carta, do capítulo 2, melhor dizendo, no capítulo 1, né, no versículo 20 e 21. Sabendo, primeiramente, isso, que nenhuma profecia da Escritura, então ele está falando da profecia bíblica, é de particular interpretação. E ele explica por quê. Por que a palavra de Deus não tem uma particular interpretação? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, ou de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é um livro escrito por homens? Com certeza. A Bíblia não esconde isso. Porém, ela acrescenta de que nunca foi escrita pela vontade do homem, ou seja, não foi o homem que inspirou as Escrituras, mas foi o próprio Deus. Apesar de ter sido escrito por 40 escritores, nós temos apenas um autor, e o autor é o próprio Deus. E a Bíblia é o meio pelo qual o Senhor se revela de forma especial. O que é revelação? Deus ele se revelou a nós. Mas o que significa a palavra revelação? Revelação é quando nós temos um sentido de abrir uma cortina. Abrir uma cortina para que nós possamos ver o que tem por trás dessa cortina. Então é esse sentido de revelar o que está por trás. Nunca poderíamos conhecer a Deus se Deus não se revelasse a nós. Porque Deus, ele é transcendente. Ele está acima da compreensão humana. Nosso cérebro, o cérebro humano, ele tem um limite. Apesar de muitos de nós não termos a humildade de aceitar isso, né? Mas o cérebro humano, ele tem um limite de alcance. Somos seres inteligentíssimos, podemos fazer coisas grandiosas. Mas o nosso cérebro tem um limite. E Deus está acima do limite de compreensão humana. Então o que Deus faz? Deus fala conosco numa linguagem humana, de uma forma compreensível e usando termos simples para que possamos entendê-lo na medida do possível. Porque se Deus pudesse ser compreendido na sua totalidade, então ele deixaria de ser Deus. Ele poderia ser um Deus que pudesse ser estudado no microscópio, assim como um vírus, assim como qualquer outra coisa. Deus não é um objeto que pode ser estudado pelo ser humano, esquadrinhado em todos os seus sentidos. Porque Deus é transcendente. Deus, ele vai além da nossa capacidade humana de entendimento. Deus está acima de tudo isso. Né? Então, quando Ele nos dá a sua palavra revelada, Ele está se mostrando a nós. Ele está abrindo o véu e se mostrando a nós. Se Deus não se revelasse a nós, nós passaríamos pela vida sem conhecê-lo. Onde podemos encontrar Deus se Ele não se mostrar a nós por meio do que Ele fez, por meio da sua criação, que é a revelação geral, já estaremos falando sobre isso, e sobre a revelação especial, que é uma forma extraordinária que Deus usa para falar conosco. Então vamos aqui. A revelação geral. O que é uma revelação geral? É a forma natural que Deus usa para revelar-se a todo ser humano. Deus ele já se revelou a todos os seres humanos. Primeiramente, por meio da história. Deus ele governa a história. Quando nós lemos a história, quando nós vemos a história,
nós observamos que tem alguém desenhando essa história, ainda que aconteça coisas ruins. Você pode pensar, mas existem coisas tão ruins. Pois é, coisas ruins acontecem porque o homem está no pecado, o homem é ruim, o homem é mau, tem um coração mau. E se Deus não governasse a história, os seres humanos já teriam explodido tudo isso, já teria terminado, não haveria nem raça humana mais. Tudo já teria sido destruído se Deus não tivesse controlando as coisas, impedindo que certas coisas acontecessem. A natureza humana é tão má que se Deus não controlasse os impulsos humanos, teríamos se destruído, né? Autodestruído toda a raça humana. Mas Deus, ele controla todas as coisas por meio da história. E outra coisa, no meio dessa revelação, que é geral, ele também se revela no universo, ou seja, a partir das coisas que ele cria, no meio da natureza. Isso está revelado aqui no Salmo 19, todos já conhecem, né? Um salmo muito conhecido nosso. Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem linguagem e sem fala, ouvem-se as suas vozes. Verso 4. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Então veja bem que Deus, ele se revela, estamos aqui falando da revelação geral, ele se mostra por meio daquilo que foi criado. Mesmo que alguém não conheça a Deus por meio das suas escrituras e nunca tenha ouvido falar de Jesus, ele conhece a Deus por meio daquilo que ele criou, por meio daquilo que ele fez. Então, tudo que ele cria, todo o universo criado por Deus, aponta para um Criador, aponta para um cientista supremo, para um Criador supremo, alguém que cria e dá manutenção na sua criação, mantendo isso funcionando de forma correta. E também dentro da revelação geral, nós temos a revelação que Deus faz dentro do ser humano. Todo ser humano tem um princípio de revelação divino dentro da sua própria alma. Isso está engendrado na alma humana. E como assim? Você pode perguntar, como assim se o ser humano é tão ruim como já falamos aqui? Pois é, o pecado degenerou o ser humano como uma gangrena, né? como um vírus, como um câncer que degenera um corpo que foi feito tão perfeito, mas esses males, essas doenças podem corromper e destruir, né, um corpo humano. Assim também podemos comparar o pecado. O pecado, ele é esse mal que corrói toda a natureza humana. Porém, ainda temos resquícios disso dentro de nós. A lei de Deus ainda está escrita no nosso coração. É a partir disso que nós sabemos o que é certo e o que é errado. A partir desse princípio de revelação divina, que é uma revelação geral a todo ser humano, que nós entendemos que mentir é errado. Que nós entendemos que roubar é errado. Mesmo que as pessoas não obedeçam a essa voz. Uma voz, um testemunho interno. Mesmo que as pessoas contrariam essa revelação que está no coração dele, na sua consciência, ele sabe que essas coisas são erradas, que o adultério é errado, né? Eles podem até pular isso, eles podem até não observar essa lei divina, mas
Eles serão sempre incomodados por sua consciência de que essas coisas são reais, que essas coisas são verdadeiras, que essas coisas são justas. É a lei de Deus. Então agora vamos falar sobre a lei especial. O que é a lei, ou melhor dizendo, revelação especial? Revelação especial é a forma extraordinária que Deus se revela a nós. E como que ele faz isso? Ele faz por meio da sua palavra, inspirando homens santos que escrevessem as Escrituras em linguagem humana, em expressões humanas que fosse acessível aos seres humanos, né? E por meio de Jesus. Jesus Cristo é a revelação do próprio Deus. E nós podemos ver isso aqui no Evangelho de João, no capítulo 5. João capítulo 5, versículo 39, nós podemos observar o seguinte. Jesus aqui ele está falando com os judeus que procuravam matar, porque Jesus estava fazendo obras no dia de sábado, e também porque ele dizia ser filho de Deus. Então veja o que Jesus diz a eles. Olha, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ao contrário de que muitos pensam, que Jesus está aqui dando uma ordem para que esses homens examinem as Escrituras, Jesus aqui não está dando uma ordem, mas ele está confirmando, ele está dizendo que esses judeus que estavam julgando Jesus por estar fazendo obras no dia de sábado e dizer-se como Deus, se considerar como Deus, essas pessoas examinavam as Escrituras e eles cuidavam ter nela a vida eterna. Ou seja, eles não só liam as Escrituras, como eles estudavam a fundo, né, as Escrituras, e eles tinham convicção de que as Escrituras traziam para elas a vida eterna, porque é a palavra de Deus. Eles criam nisso, mas o problema deles era o seguinte, Jesus vai dizer no versículo 40, e não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está conectando a sua palavra com a sua pessoa. Ele está dizendo, vocês leem a Bíblia, que no caso aqui o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não havia ainda sido escrito. Ele está se referindo ao Antigo Testamento. E Jesus está dizendo, vocês examinam as Escrituras, sabem que elas testificam de mim, né? Cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, porque o Antigo Testamento falou sobre Jesus, prometeu a vinda do Messias, porém eles não queriam vir a Cristo para receber a vida eterna. Então Jesus ele conecta a palavra ao Deus da palavra. É impossível nós desconectarmos a palavra de Deus do Deus da palavra. Essas coisas estão entrelaçadas, né? Muitas pessoas podem dizer, eu amo a Bíblia, mas se ele não ama a Cristo, se ele não veio a Cristo, então existe aí uma contradição. Porque nós devemos amar a palavra de Deus e amar o Deus da palavra. Vamos aqui para o tópico de número 2, que vai falar sobre as evidências, né? Evidências da autenticidade da Bíblia. Temos evidências internas e evidências externas. Quais são, então, as evidências internas? O que é evidência interna? São evidências dentro da própria Bíblia que revela que ela é a palavra de Deus. A primeira coisa que nós podemos falar é sobre a sua unidade. O que é unidade? Apesar de ter 66 livros escritos por homens que viveram em épocas diferentes, né, com grau de entendimento diferentes, com uns sendo ricos, outros sendo pobres, em períodos da história totalmente distantes, né, uns dos outros,
mas eles não contradizer, não entraram em contradição, não entraram em contradição entre um e outro. Eles falaram de forma coerente. Por quê? Porque o autor é um só. O autor é o nosso Deus. Então existe aqui uma unidade. Apesar de ser um conjunto de livros, ter 66 livros, a Bíblia ela é uma unidade. Por isso, nós não podemos descartar nenhum livro bíblico. Nós temos que crer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós não podemos ter as nossas preferências. Lógico, nós temos aqueles livros que nós amamos mais, os versículos que nós preferimos, mas nós precisamos estudar toda a Bíblia, porque ela é uma unidade, ela se torna uma unidade, e um texto depende do outro, e um livro depende do outro, para que nós tenhamos essa revelação completa e única. Outra coisa que nós aprendemos é que a Bíblia ela tem consistência, ela é consistente. O que é algo consistente? Algo que não se quebra, não se deteriora, não se destrói. Então a Bíblia ela é consistente, ela mantém, ela subsiste ao tempo, ela subsiste às mudanças de cultura, ela subsiste, às mudanças de pensamento, e a Bíblia ela tem a sua palavra como única, e ela não sofre mudanças com o tempo. Nós sofremos mudança, nossa cultura sofre mudança, a nossa linguagem sofre mudança, mas a palavra de Deus ela não sofre mudança, porque ela é fiel e verdadeira, ela é consistente. Então nós vamos aqui para por que nós temos aqui essas evidências internas. Elas comprovam que a Bíblia ela é autêntica. E o que é autenticidade, né? A gente usa essa palavra. O que significa algo ser autêntico? Vem de uma palavra grega que é autentes, que significa verdadeiro. É algo que é reconhecido como verdadeiro. Então nós temos essas evidências internas de que a Bíblia é uma unidade e ela é consistente. E mais, nós aprendemos que as profecias e os eventos futuros foram revelados pelas Escrituras e muitos deles se cumpriram. Quando a gente fala de escatologia, existe a escatologia que para nós hoje está no futuro, mas existem muitas coisas que quando o autor, ou seja, quando o escritor bíblico, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele escreveu a Bíblia, aquilo ainda era escatológico, ou seja, aquilo ainda iria acontecer em tempos futuros. Como, por exemplo, Isaías escreveu sobre o nascimento virginal de Cristo. Isso era escatológico para o tempo de Isaías, para Isaías e para o seu povo. Também o salmista escreveu sobre a morte de Cristo na cruz, em Salmo 22, no verso 16. O salmista, ou melhor dizendo, Isaías escreveu sobre o local da sepultura de Jesus, Isaías 53, 9. Tudo isso era escatológico para o tempo em que foi escrito, mas são coisas que já se cumpriram. Daniel, por exemplo, falou de coisas de tempo mais próximo e também de coisas mais distantes, de forma que ele teve uma visão de todo o sistema de governo até o fim dos tempos, até a revelação de Jesus Cristo como o Rei universal. Então veja bem, essas evidências internas mostrando que as profecias bíblicas elas se cumprem através do tempo, é que nós então podemos crer de que aquelas que ainda não cumpriram, elas hão de cumprir. Então, são evidências extraordinárias. Outras evidências que podemos ver são as evidências externas, aquilo que é de fora das Escrituras, como, por exemplo, registros de histórias das nações.
os livros de história, elas corroboram com a Bíblia. As descobertas arqueológicas, né? Aqueles que estão lá trabalhando, escavando e descobrindo histórias, eles acabam comprovando que a Bíblia ela é real, de que ela sobreviveu realmente ao tempo, de que esses escritos que nós temos, que a Bíblia Sagrada, ela teve os seus originais, os seus autógrafos. Os autógrafos não existem mais, mas existem as cópias desses autógrafos. E existe centenas dessas cópias, mostrando de que realmente essas evidências elas comprovam a veracidade das Escrituras. Então a Bíblia hoje é o livro mais traduzido e mais lido do mundo. Não existe outro livro mais lido, mais estudado e mais traduzido em todo o mundo. Então são evidências que fazem com que nós venhamos entender de que a palavra de Deus ela sempre venceu o tempo e as diferenças culturais e tudo mais. Então a gente pensa que só é importante quando nós pregamos o evangelho para o pecador, mas precisamos reconhecer a importância de um arqueólogo cristão que está ali fazendo o seu trabalho e provando, principalmente para os ateus, que a Bíblia é verdade, que a palavra de Deus é verdade. Quando eles descobrem outras cópias de outras cópias, que todas elas, quando colocando umas ao lado das outras, não existe então contradição entre uma e outra, mostrando que a palavra de Deus ela manteve essas evidências externas e ela prevaleceu através do tempo. Vamos aqui para o tópico de número 3, que é a mensagem da Bíblia. A supremacia da Bíblia. Então, a expressão sola escritura, que ficou firmada no tempo da Reforma Protestante, ela confirma que a Bíblia é a regra infalível ela somente a Bíblia é a regra infalível de fé e prática. E nela, nas Escrituras, nós encontramos ensinamentos sobre tudo na vida. Tudo que nós precisamos aprender sobre a vida e sobre a revelação de Deus, nós encontramos nas Escrituras. Por isso que Jesus diz, examinai as Escrituras, porque credes que haver nela, examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Item de número 2, o poder da palavra de Deus. Então, a palavra ela tem um poder sobre o mundo físico, o mundo espiritual e também sobre a nossa própria vida. A palavra de Deus ela tem um poder de transformação e ela penetra até a profundidade da alma e do espírito humano. Isso nós podemos ver aqui em Hebreus capítulo 4, no versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, quando nós somos expostos à palavra de Deus, ela revela o nosso interior e ela consegue conhecer de nós algo que nós nem mesmo temos acesso. Nem mesmo a psicologia consegue ter acesso a regiões do ser humano tão profundas e tratar coisas tão escondidas dentro de nós. Só a palavra de Deus tem essa condição de ir tão a fundo. Não estou falando aqui contra as pessoas que vão ao psicólogo, pelo contrário, as pessoas que precisam de ajuda devem ir. Deus é que deu inteligência, os médicos, Deus é que fez tudo isso, então não há nenhum erro as pessoas procurarem ajuda na medicina. O que estou dizendo é que a palavra de Deus ela consegue ir além de tudo isso. A palavra de Deus tem poder aonde
a psicologia não consegue ir ou resolver, a palavra de Deus consegue resolver. Caminhando para o final aqui, o último item, que é o propósito da Bíblia. A Bíblia tem uma mensagem clara, objetiva e entendível. E ela tem um objetivo. O objetivo dela é falar dentro de uma linguagem humana para revelar um Deus que é transcendente, um Deus que é supremo, um Deus que é extremamente grande, que não teríamos acesso a Ele, ao conhecimento dEle, se Ele não se revelasse. Então, o propósito da Bíblia é justamente isso, a concluir o que a natureza iniciou, o que a revelação geral iniciou, e agora a revelação especial de Deus por meio de Jesus e dos seus escritos, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né, que revela como que o homem, qual é o passo que o homem precisa dar para que ele seja redimido. Ele precisa receber Jesus na sua vida para que ele seja redimido dos seus pecados, para que ele seja transformado, para que ele tenha uma nova natureza em Cristo Jesus e ele seja recebido por Deus. Que Deus te abençoe. Nós tivemos aqui apenas um resumo, estaremos estudando sobre vários assuntos durante esse trimestre. Espero que esse resumo tenha, de certa forma, falado ao seu coração. Fique na paz do Senhor Jesus, até na próxima semana, se Deus quiser.